Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje vamos fazer um super fácil, super simples, que é uma receita base, né? Para fazer pão, para fazer cinnamon roll, eu acho que é cinnamon roll, e também dá para fazer a famosa fatia húngara, né? Que aqui na Bahia é chamado de flor de coco. Então vamos adicionar aí, eu tô fazendo duas receitas, tá? Não se preocupem porque vai estar aqui na descrição do vídeo a receitinha, tá bom? Então vamos colocar aí 1 quilo e mais um pouquinho, tá? Vamos deixar mais ou menos cerca de 250 gramas no pacote, tá certo? E aí vamos deixar aí e vamos acrescentar os outros ingredientes. Mas pra gente acrescentar, a gente vai mexer ele, né, aí dentro da bacia. Então a gente vai abrir um buraquinho. E nesse buraquinho que a gente abriu na farinha, a gente vai quebrar os ovos, tá certo? Então vamos quebrando os ovos. Se vocês preferirem, pode bater antes na mão, mas eu não acho que seja necessário pelo fato da gente sovar bastante esse pão, tá? Pelo fato também de a gente amassar muito ele, deixar um tempo na fermentação, então eu não acho que necessita de batimento. Aí na bacia a gente vai bater um pouquinho, tá? Mas eu não acho que necessita. O açúcar. Então, nesse buraquinho que a gente abriu, vocês viram que eu abri um buraquinho pequeno, né? Então, sempre fazia de meio quilo de pão. E agora eu decidi fazer esses logo 2 quilos, né? Então, vocês já viram. Então, vamos colocar aí o açúcar. Como eu falei pra vocês, vai estar na descrição do vídeo. E aí, agora a gente vai colocando aí o ovo e o açúcar e vamos bater com o garfo, tá? Até misturar bem. Aí vai dissolver o ovo todo junto com o açúcar e um pouquinho de farinha. Então, não vai ficar cheiro de ovo, não vai ficar com gosto de ovo, tá? Essa receita é super simples, dá pra fazer pão recheado, tá certo? Dá pra fazer flor de coco, como vai ser nesse vídeo. Então, assim, é a criatividade de vocês. Vocês podem rechear com presunto, com queijo, carne moída, molho de salsicha, tá? Para fazer uma torta, um pãozinho de salsicha. Então, fica a critério de vocês. Então, a gente bateu esses ingredientes e vamos misturar o restante dos ingredientes aí, tá certo? E aí, agora, a gente vai colocar o óleo, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês sigam passo a passo. Depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente vai fazer esse leite da fermentação, tá? Já coloquei o óleo aí. Agora, esse leite da fermentação é o seguinte, eu vou deixar descrito aqui embaixo, tá? Para vocês não errarem, porque esse passo é muito importante. A temperatura do leite também é muito importante. E a temperatura do leite é o seguinte, para quem não tem muito, assim, não tem um termômetro, a temperatura do leite é o quê? Aquele leite morno, sabe? Para quem faz madeira, é esse o ponto do leite, tá? Bem morninho. Então, aí agora não tem muito o que fazer, é botar a mão na massa e amassar. Ao contrário de bolo, pão, ele gosta de ser amassado, de ser sovado, tá? De ser batido, tá certo? Então, pega tua raiva, desconta aí nesse pão, minha gente. Então, massa mesmo esse pão. Dá um smurro nesse pão aí, porque quanto mais vocês amassarem, mais vocês baterem, né? Ele vai ficar fofinho, tá certo? Porque vai desenvolver o glúten da farinha. Então, é muito importante também que vocês deixem o tempo certo para ele poder descansar, para ele poder crescer, tá? Porque se vocês não fazerem esse processo, ele vai ficar um pão murchibento, tá? Vai ficar um pão duro, seco, e não é isso que a gente quer. Então, a gente vai adicionando o leite aos poucos, tá? Então, a gente vai usar o leite dividido, um pouco para dissolver o fermento e outro para dissolver na massa. Então, é o seguinte, se vocês forem usar fermento seco, vocês vão usar uma determinada quantidade. Como eu já falei, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá certo? Eu prefiro usar o fermento fresco, mas o fermento fresco, ele é um pouco
vamos dizer, ele não faz uma fermentação muito gigantesca, tá certo? Pelo fato do fermento seco, aqueles de saquinho, eles faziam um efeito muito mais maior na massa do pão, tá? Então, por isso que o fermento fresco, ele tem que ser adicionado 3 vezes a mais a quantidade dele do que um fermento seco de sachêzinho, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá certo? Então, a gente colocou aí tudo e vamos acrescentar aquele restante da farinha de trigo que eu deixei no saquinho para você, reservado com vocês, tá certo? Então, a gente vai colocar aí. Lembrando que essa receita já está gravada há muito tempo. É para família, tá? Então, não estou usando máscara, não estou usando luva, por isso, tá certo? Então, já deixar aqui os esclarecimentos. Então, depois que a gente deu uma boa sovada, uma boa amassada, aí eu já estava amassando, ó, há um bom tempo. Entendeu? Então, a gente vai botar aí na forma. E num passe de mágica, estamos aí com a massa pronta e o recheio pronto. Vou enrolar aqui as fatias húngaras para vocês, tá certo? Para mostrar para vocês. Vou deixar aqui também como se faz a massa do recheio, tá certo? Assim, essa massinha de recheio é muito a critério de vocês, tá? Basicamente é coco e margarina. Não tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, mais ou menos uma quantidade, porque não é exata, tá certo? Para essa aí eu usei bastante coco, eu não sei falar a quantidade, porque isso vai depender de vocês, tá certo? Então aí eu pego uma quantidade de massa, já vou amassando, vocês perceberam que cresceu bastante, tá? Ó, se vocês não tiverem um lugar quentinho para deixar, vocês podem deixar no sol mesmo, tá? Não tem problema não. Eu deixo dentro do meu forno elétrico, não ligo ele, tá certo? Antes eu dou uma pré-aquecidazinha nele, aquela temperaturazinha assim, não tão quente, não tão fria, tá? Meio termo que eu consiga deixar minha mão lá dentro. Então a gente estica a massa toda e coloca esse recheio. Eu gosto de colocar uma lata de leite condensado para 2 quilos de trigo, tá certo? Então, meia lata para 1 quilo de trigo, tá certo? Isso fica a critério de vocês. Então, a gente vai colocar aí e vai espalhar bem, tá certo? Quanto mais vocês colocarem, mais recheada vai ficar a fatia húngara de vocês, tá certo? Então, eu vou ensinar o pulo do gato para vocês, para ela não ficar seca, tá certo? E, então, a gente vai colocando aí tudo direitinho o coco, tá? E vamos espalhar pela massa todinha. Não esquece de colocar nas pontas, tá, pessoal? Porque isso é muito importante. Escolha uma margarina de boa qualidade, tá certo? Aí eu gosto de pôr um pouquinho de manteiga junto. Então, escolha um coco também de boa qualidade. Geralmente aqui eu prefiro, né? Fazer com coco fresco, mas toda vez que eu faço eu não encontro coco fresco aqui. Então fica meio difícil pra mim. Então a gente vai começar a enrolar aí como se fosse Ai, minha gente, como eu posso falar pra vocês? Vamos enrolar essa bagaça aí. Eu vou me enrolando e a gente faz uma cobrinha, tá certo? Vocês podem cortar com o que vocês quiserem. Já testei com faca, com tesoura, com vários utensílios e nenhum deu certo, como o scrap, tá? Só que o meu é de plástico. Eu ganhei junto com a bailarina de vidro, tá? Veio junto. Veio de brinde, né? Então, eu prefiro cortar assim. Vocês podem colocar papel manteiga na assadeira. Eu não gosto. Prefiro manteiga mesmo, margarina, tá? Então, a gente vai untando e vai colocando. Lembrando que tem que deixar um espaço na forma, tá? Porque elas vão crescer mais um pouquinho antes da gente levar pro forno. Então, tem todo esse processo, tá certo? Eu deixei um trechinho no final para mostrar como eu guardo elas, tá certo? Então, a gente vai cortando com scrap, tá? Foi, assim, um vídeo bem aleatório, que não tá, assim, a câmera boa, posicionada e tudo mais. Mas dá pro gasto, tá, gente? Dá para aproveitar bem a receita e tudo mais. Então, a gente vai fazendo e vai colocando. O pulo do gato que eu vou mostrar para vocês.
Não mostrei aqui no vídeo, mas eu vou dizer aqui pra vocês o pulo do gato pra ficar, assim, uma delícia, bem molinha. Vocês vão dissolver água, água morna, um pouquinho só de leite e um pouquinho de leite em pó, certo? Botou pra ferver ali, deu uma boa... Gente, o leite é pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa mesmo. Uma caldinha básica, tá? E aí, saiu do forno, a gente vai pegar essa caldinha que a gente fez, colocar numa bisnaguinha e vai colocar por cima da flor de coco, tá certo? Vai jogando assim por cima a caldinha. Leva mais 2 minutinhos só no forno. Pode deixar até fora, porque já vai estar quente a forma. E aí a gente vai regar todas as flores de coco, tá? A gente vai regar todas. E aí, depois de regar, a gente vai colocar numa travessa. Assim, a flor de coco vai ficar super macia, super molinha, super úmida e uma delícia, tá certo? Então, a gente vai cortando, tá? E olha só como eu deixo. Eu gravei um pequeno trechinho aí pra vocês. Eu forro a bancada com um plástico, tá? Forrei a bancada com plástico, minha bancada de mármore, né? Uma mesa de mármore. Vamos colocar para assar em 180 graus. E eu vou mostrar o resultado de vocês neste exato momento. Um beijo. E este é o resultado final. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau!